Ok, então nessa sessão a gente vai introduzir esse conceito de funções harmônicas. Na aula passada, a gente verificou as condições necessárias e suficientes para uma função f de z, que se escreve assim, u mais iv, para essa função ser analítica. Então a gente vai ver na aula de hoje que quando uma função é analítica, ou seja, quando ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, as funções u e v, que são a sua parte real e a parte imaginária, elas satisfazem uma equação diferencial parcial importante, né, da matemática, da engenharia, da física de forma geral, que é chamada equação de Laplace. Tá? Então, aqui tem uma breve explanação do que a gente vai ver na aula de hoje. Então, nessa sessão a gente vai ver que vamos ver que as partes real e a parte imaginária de uma função analítica satisfazem uma importante equação diferencial, que é chamada equação de Laplace. Tá? E aí, por fim, a gente vai ver algumas aplicações dessas funções analíticas. Tá? Então, só relembrando, a equação de Laplace é o seguinte: se você tem uma função φ que admite derivadas parciais contínuas de segunda ordem, a equação de Laplace é isso aqui, Laplaciano de φ igual a zero, ou ainda d2φ, dx2 mais d2φ, dy2 igual a zero. Tá? Então, a gente vai dizer que uma função φ de duas variáveis, né, que admite derivadas parciais contínuas de segunda ordem, que satisfaz essa equação, a gente vai dizer que ela é uma função harmônica. Tá? Então, a função harmônica são as funções que são soluções da equação de Laplace. Tá? Só isso. Então, aqui a definição, uma função φ, tá? Definida em um certo domínio. Para a gente, domínio é uma região aberta e conexa, né? Do plano. Ela é dita harmônica em D, harmônica nessa região, se as suas derivadas parciais de segunda ordem existem e são contínuas, tá certo? E satisfazem a equação de Laplace, né? Essa é a condição importantíssima, tá? E satisfazem a famosa equação de Laplace. Mais à frente a gente vai ver algumas aplicações dela, que é essa daqui, tá certo? Então, você pode usar essa notação mais compacta, ou essa notação assim, d2φ, dx2 mais d2φ, dy2. Tá? Então, ou essa, tanto faz. Tá bom? Então, a função que satisfaz essa equação é chamada de função harmônica. Tá? Bom, e aí o nosso primeiro teorema vai dizer o seguinte: se eu tenho uma função analítica, né, uma função que se escreve assim, u mais iv, em um certo domínio D, então, obrigatoriamente, u e v, ou seja, a parte real e a parte imaginária de uma função analítica satisfazem simultaneamente a equação de Laplace, ou seja, Laplaciano de u é zero e Laplaciano de v também é zero em D. Tá, então vamos ver como é que a gente verifica isso, tá vendo? Vamos fazer uma breve provinha aqui desse resultado. Então, aqui eu vou assumir algo que não tá aqui como hipótese no teorema. Não está porque não é necessário. Tá? Por enquanto, a gente não tem a gente vai ver mais à frente que toda função f que é analítica, se f é analítica, então a gente sabe que ela é diferenciável uma vez, né? Não é isso? A definição é que ela tem derivada e que essa derivada está definida para todos os pontos numa vizinhança de Z0, ou que a derivada existe em todos os pontos no domínio D. Mas a gente vai ver mais à frente, depois que a gente tiver a fórmula de Cauchy, fórmula integral de Cauchy, a gente vai ver que se uma função é analítica, ela não só tem a primeira derivada garantida, não. Ela tem todas as derivadas. Então, toda função analítica ela é infinitamente derivável. Isso quer dizer que se ela é analítica, ela tem a segunda derivada, ela tem a terceira derivada, ela tem todas as derivadas de qualquer ordem. Tá? Então, isso quer dizer que as funções u e v também têm derivadas de todas as ordens. Então, eu posso calcular a derivada parcial de u em relação a x, a derivada segunda, a derivada terceira, e assim por diante. Tá certo? Então, aqui eu vou colocar a seguinte hipótese para começar essa verificação. Vamos assumir que u e v admite derivadas parciais contínuas de segunda ordem. Mas mais à frente a gente vai ver que eu não preciso assumir isso, porque isso já está embutido no conceito de ser analítica. Tá? Mas esse resultado a gente só vai ver mais à frente, depois que a gente tiver definido integração no plano complexo. Tá bom? Então, por enquanto, eu vou colocar essa condição adicional para que eu possa fazer a demonstração. Mas mais à frente a gente vai ver que essa condição não é necessária. Tá certo? A gente pode relaxar essa condição, porque isso já está embutido no fato da função ser analítica, tá bom? Ok, então suponha que u e v admitam derivadas parciais de segunda ordem contínuas. Derivadas parciais de segunda ordem contínuas em D. Contínuas nessa região D, tá certo? Em D. Ok, então isso quer dizer o seguinte, que eu posso, em princípio, calcular a derivada primeira, se ela tem derivada segunda, né? Então, vamos calcular as derivadas aqui
da função u em relação a x em relação a y. Então, a primeira derivada du dx, né? E aí tem outra coisa. Antes de fazer essas derivadas, a gente está assumindo que a função é analítica, certo? Então, se ela é analítica, ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, tá bom? Então, vamos colocar isso aqui. Então, como f é analítica, como f é analítica em D, então ela satisfaz esse conjunto de equações. Quais? Du dx tem que ser igual a dv dy, né? E du dy tem que ser menos dv dx, certo? Como ela é analítica, ela tem que satisfazer as equações de Cauchy-Riemann, que são essas que eu acabei de escrever. Pois bem, a gente está assumindo agora que essas funções, u e v, admitem derivadas parciais de segunda ordem. O que eu vou fazer? Eu vou derivar isso mais uma vez e vou derivar isso aqui mais uma vez, tá certo? Então, eu vou derivar essa primeira igualdade aqui em relação a x. Se eu fizer isso de um lado, tem que fazer do outro. E vou derivar essa relação aqui em relação, essa igualdade aqui em relação a y, tá certo? Então, derivando a primeira igualdade em relação à variável x e a segunda igualdade em relação a y, vamos ter o seguinte. Então, vamos lá. Eu vou derivar isso aqui em relação a x, tá? Então, se eu derivar de um lado, tenho que derivar do outro. Então, com o que eu vou ficar? Vou ficar com a derivada da derivada. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou ficar com a derivada segunda. Então, d2u dx2, né? E do outro lado eu vou ter a derivada em relação a x de quem? Da derivada de v em relação a y, tá certo? Só vou colocar essa notação mais compacta. d2v dx dy. Ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que derivando tudo em relação a y, tá? Então, da segunda eu vou ter d2u dy2 é igual a... Então, aqui vai ficar a derivada dessa coisa em relação a y. Então, d2v dy dx. Tudo bem? Show de bola. Vou fazer o seguinte, eu vou passar esse menos que está aqui para o lado de cá, tá? Não altero nada com isso. Ora, mas a gente sabe que as derivadas parciais de segunda ordem mistas, que são essas aqui e essas aqui, quando elas são contínuas numa região, elas são iguais, né? Esse é o teorema de Cauchy, né? Se não me engano, que diz o seguinte, como D2, bom, como as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, segue o seguinte, segue que então a gente tem a igualdade desses carinhas, né? Esse cara, na verdade, é igual a esse cara, certo? E aí, portanto, esse cara é igual a esse. Tá? Então, nota o seguinte. Note, então. Deixa eu botar aqui para azul. Então, d2u dx2, que é igual a d2v dy2, d2v, perdão, dx dy. Isso é a mesma coisa que d2v dy dx, né? Que é, por sua vez, igual a menos isso, tá certo? Menos d2u dy2. Ora, se eu passar esse cara para o lado de cá, ele vai como mais, e do lado de cá vai ficar com zero, certo? Assim. Assim. Vamos ficar com a seguinte expressão. d2u dx2 mais d2u dy2 igual a zero. Tá bom? Que é a equação de Laplace. Tá? Então, veja, se a minha função f for analítica, a parte real dela satisfaz a equação de Laplace. E da mesma forma, a gente mostra que a parte imaginária também satisfaz. Tá? Aqui eu derivei todo mundo em relação a x e aqui todo mundo em relação a y. Né? Eu poderia ter feito o contrário. Se eu derivar esse cara em relação a y e esse cara em relação a x, se eu fizer o mesmo procedimento e utilizando a igualdade das derivadas parciais mistas de segunda ordem, a gente vai ter que a derivada segunda desse cara mais a derivada segunda desse cara vai ser zero. Tá certo? Então, de forma análoga, fazendo esse mesmo procedimento, só que agora, em vez de derivar esse cara em relação a y
em relação a x e esse cara em relação a y, se eu derivar isso aqui em relação a y e isso em relação a x, aqui eu vou ter uma derivada mista, né? Vai ter d2u, dy, dx. E desse lado eu vou ter d2u, dx, dy. E aí essas derivadas vão ter que ser iguais, né? Isso quer dizer que a derivada segunda desse cara, d2v, dy2, tem que ser igual a menos d2v, dx2. Tá? Aí você passa o cara para o outro lado e você obtém a outra equação. Tá bom? Então, de forma análoga, temos que, deixa eu mudar aqui de cor, d2v, dx2 mais d2v, dy2 igual a zero. Tranquilo? Então, moral da história, se a minha função é analítica, então a parte real e a parte imaginária da minha função satisfazem a equação de Laplace. Tranquilo? Então, vamos ver que isso é assim mesmo. Então, vamos pegar aqui uma função que a gente sabidamente é analítica. A gente sabe que a função f de z igual a z ao quadrado. Ela é uma função analítica, né? Em particular, ela é uma função inteira, né? É uma função analítica para todo z complexo. Então, vamos mostrar que a parte real, vamos verificar, né? O teorema garante que vai ser, mas vamos verificar que a parte real e a parte imaginária de z ao quadrado realmente são funções harmônicas, tá bom? Então, vamos extrair a parte real de z quadrado, extrair a parte imaginária e verificar que cada uma separadamente satisfaz a equação de Laplace. Ok. Então, a gente já viu que se f de z for igual a z quadrado, né? Substituindo z por x mais y elevando ao quadrado, a gente vai ter que a parte real, a função u, é dada dessa maneira, a função v é dada dessa maneira. Ok? Tudo que a gente tem que ver agora é que verificar que u e v satisfazem separadamente a equação de Laplace. Vamos lá, então. Então, para eu verificar isso aqui, primeiro eu tenho que calcular as derivadas segundas, né? De cada um desses carinhos, desse e desse aqui. Então, para isso, eu vou ter que calcular as derivadas primeiro, né? Então, note que du dx, se eu derivar esse cara em relação a x, eu vou ter 2x. Se eu derivar mais uma vez, né? d2u dx2, eu vou ter a derivada da derivada, que é 2. Né? De forma análoga, dy. Então, a derivada desse cara em relação a y dá menos 2y. Se eu derivar mais uma vez, d2u dy2, isso vai ficar menos 2. Tá? E aí perceba que se eu somar esse membro com esse membro, ou seja, se eu somar esse com esse, o resultado é zero. Tá certo? Ou seja, a função u realmente satisfaz a equação de Laplace. Né? Então, note que, somando esses dois termos, eu vou ter o seguinte. d2u dx2 mais d2u dy2 é igual a 2 mais menos 2, que é igual a zero para todo x e y. Né? Aqui eu não estou dizendo qual é o valor que x e y tem que assumir, não. Essa equação é verdadeira para todo x e y, tá certo? Isso implica que u é harmônica para todo x e y, ou seja, em C, todo plano complexo. Tá? De forma similar, a gente faz para ver. De forma similar, vamos lá, como é que fica? Fiquei sem espaço, mas vou fazer aqui as derivadas e eu coloco a conclusão lá embaixo. Então, eu vou precisar calcular dv dx, mas se eu derivar v em relação a x, o que é que eu vou ter? 2y, tá? E aí eu vou precisar de d2v dx2. Ora, isso aqui não depende de x, né? Então, essa derivada dá zero, tá bom? E dv dy, se eu derivar esse cara em relação a y, eu vou ter 2x. E d2v dy2, veja que esse cara não depende de x, então isso é zero. Tá? Então, se você somar esse cara, esse lado mais esse, ou seja, se você somar esse lado mais esse, o resultado é zero. Tá bom? Então, de forma análoga, forma similar, a gente verificou agora que d2v dx2 mais d2v dy2 também é zero em C. Tá? Logo, tanto u quanto v são funções harmônicas em todo plano complexo. Tá bom? Como tinha que ser, já que z ao quadrado é uma função inteira. Ok, então a ideia agora vai ser o seguinte. Se eu tiver uma função sabidamente harmônica numa certa região D, será que a partir dessa função eu consigo determinar uma outra função V que também será harmônica nessa mesma região? E aí com isso montar uma função complexa assim, ó, U mais IV, que seja analítica? Bom, em certas situações isso é possível. Tá? Para isso, obviamente, V
tem que satisfazer as equações de Cauchy-Riemann, né? Ela tem que ser harmônica e satisfazer as equações de Cauchy-Riemann para que eu possa garantir que essa função f de z ela seja analítica. Então, se eu conseguir encontrar essa função v que satisfaz isso que eu acabei de dizer, a gente vai dizer que v é o conjugado harmônico de u, tá certo? Porque é uma função harmônica obtida a partir de u, tá? Então, suponha que, dado uma função u de xy, que eu sei que é harmônica em um certo domínio D, suponha que eu consiga encontrar uma outra função v de xy, tais que tanto u quanto v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Quais são as equações? Essas aqui, nesse domínio D, tá certo? Em D ou sobre esse domínio D. Então, se eu conseguir achar essa função v que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann e que é analítica em D, eu vou chamar essa função v de conjugada harmônica da função u. Tá certo? E aí, a partir dessa v, eu posso, já que eu já tenho a u, eu posso criar uma função complexa dessa maneira, né? Eu tenho a parte, vou chamar u da parte real, vou dizer que v, que é a conjugada harmônica, vai ser a parte imaginária da minha função f. E aí, como tanto u quanto v admite derivadas, bom, elas são harmônicas, né? Então, elas têm as derivadas parciais de segunda ordem contínua, em particular, tem as derivadas parciais de primeira ordem contínua, não é assim? Então, como elas têm derivadas parciais contínuas de primeira ordem em D, e como elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, então a gente viu que essa condição que eu acabei de falar é condição suficiente para que f seja analítica. Tá bom? Então, se eu conhecer uma função harmônica num certo domínio D, e se a partir dela eu conseguir achar uma outra função harmônica, é garantido que essa função aqui, f, definida dessa maneira, seja uma função analítica nesse domínio D. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo ele diz o seguinte, ele te dá essa função aqui, ó, u de xy igual a esse cara, e ele pede para você verificar que essa função é harmônica em todo o plano complexo. E, a partir desse cara, a gente vai tentar determinar uma função v de x e y, tá? Que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann e que satisfaz também a equação de Laplace, certo? Ou seja, Laplace, que ela seja harmônica, Laplaciano de v igual a zero. E aí, se eu conseguir encontrar essa v, eu posso montar, como eu já falei, uma nova função, f de z, como sendo u mais iv, e aí é garantido que essa função f de z seja uma função analítica. Tá bom? Então vamos fazer isso. Dado u, vamos verificar primeiro que ela é analítica em todo o plano, ou seja, que ela é uma função harmônica. Analítica não, que ela satisfaz as equações, satisfaz a equação de Laplace, e depois a partir dela a gente vai, ou seja, em todo o plano, e depois a gente vai determinar a sua conjugada harmônica, tá? Ok. Então, deixa eu só recopiar essa função aqui embaixo para eu poder ficar olhando para ela. Então, u é a função x3, subimos um pouquinho, menos 3xy2, 3xy2 menos 5y, tá? Para referência, para não ter que ficar subindo toda hora. Então, vamos lá, vamos verificar que essa função u ela é harmônica em todo o plano complexo. Então, vamos calcular as derivadas, tá bom? Então, du dx, então se eu derivar esse cara em relação a x, eu vou ter o quê? 3x2 menos 3y2, né? A derivada desse cara é zero. E aí agora eu preciso da derivada segunda, d2u dx2 vai ser aqui, vai ficar 6x, né? E aqui zero, né? Que eu estou derivando em relação a x. Bom, de forma análoga a gente faz a derivada em relação a y. Então, se eu derivar esse cara em relação a y, aqui não tem y, é zero. Aqui vai ficar menos 6x y menos 5, né? E se eu derivar de novo, d2u dy2, se eu derivar em relação a y, aqui não tem y, a derivada desse cara vai ficar menos 6x. Né? Percebam que se eu somar esses dois caras, ou seja, se eu somar esses dois caras, o resultado é zero, logo, u realmente é harmônica. Né? E é harmônica para todo x e para todo y, tá certo? Não tem nenhum impedimento aqui, não tem nenhum valor de x ou y que eu não possa colocar aqui, tá bom? Então, observe, ou note que, nesse caso, Laplaciano de u ficou igual a quem? 6x, né? Que é a derivada parcial em relação a x, mais as derivadas parciais segunda ordem em relação a y foi 6x também, isso é zero. Né? Isso quer dizer que u é harmônica em C, ou no plano R2, tá? Então, u é harmônica no plano. Ok? Então, a primeira parte verificada. Agora, o que a gente vai fazer é tentar determinar V de forma que ela seja seu conjugado harmônico. Então, se V de xy for o conjugado harmônico de u, então ela tem que satisfazer a seguinte coisa: conjugado harmônico
harmônico de U. Então para ser o conjugado harmônico, ela tem que satisfazer as equações Cauchy-Riemann, né? Tá certo? Então vamos tentar impor essa condição. Quais são as condições que eu tenho que satisfazer? du dx tem que ser igual a dv dy, tá? Eu vou escrever ao contrário, vou escrever assim, dv dy igual a du dx, tanto faz, tá certo? E a outra seria o seguinte, seria du dy igual a menos dv dx, tá? E aí eu vou escrever assim, dv dx igual a menos, passar o menos para cá, tá? Du dy. Então eu estou procurando uma função v que satisfaça essas equações aqui. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu puxar mais, deixa eu colocar aqui embaixo. Ora, eu vou tentar descobrir vamos tentar ver se a gente consegue realmente encontrar tal função. Então, para isso, eu tenho que calcular esse carinha aqui, né? Mas eu já tenho ele calculado aqui em cima. Du dx para a gente, aqui, ó, é menos 3x2 menos 3y2. Então, menos 3x2, menos não, acho que é 3x2 menos 3y2, né? Deixa eu só conferir. Isso. E du dy é menos 6xy menos 5. Mas aqui é menos isso, né? Então vai ficar mais, tá certo? Então, 6xy mais 5. Ok? Ó, tá aqui, ó. Esse menos aqui, esse e esse vão embora, tá? Ok, então eu estou procurando uma função v que satisfaça esse conjunto de equações aí, esse sisteminha de equações diferenciais parciais, tá? Então a ideia é, será que eu consigo encontrar essa função v que satisfaz isso? Uma função cuja derivada parcial em relação a y dá isso, e uma função cuja derivada parcial em relação a x dá isso? A gente vai ver que sim. Tá, então, a gente tem que usar as duas equações, né? Tem que usar essa equação e tem que usar essa. A escolha é sua. Eu vou começar com esse cara. Então, eu estou procurando uma função v, né? De forma que a derivada de v em relação a x seja exatamente isso aqui. Tá? Então, se eu tenho a derivada de v em relação a x, igual, por exemplo, nesse caso, 6xy mais 5, e se eu quero a v, eu tenho que inverter essa operação. Qual a operação inversa de derivar em relação a x? É integrar, mas integrar em relação a x. Então, integra em relação a x aqui, integra em relação a x, eu desfaço essa operação. De um lado eu vou ter v de xy, tá certo? Do outro lado vai ter o que integrar aqui, mais uma constante de integração, porque eu estou calculando uma integral imprópria. Tá bom? Então, eu vou começar com a equação aqui 2, tá? E aqui é 1. Então, integrando 2 em relação a x, vamos ter o seguinte. Integrando 2 em relação a x. O que a gente vai ter? Então, vamos ficar com o seguinte. Então, ficou v de x e y, que é a integral da derivada, né? Que é a integral de dv dx dx. Isso vai ser igual à integral de 6xy mais 5 dx. Tá? E aí eu adiciono a constante de integração. Então, ficamos com o seguinte. V de xy igual a... Se eu integrar esse cara em relação a x, vai ficar 6x2y sobre 2 ou 3x2y. Né? Então, 3x2y. Integral de 5 em relação a x é mais 5x, mais uma constante, tá? Mais uma constante de integração. Só que essa constante é constante em relação a x, tá? Mas, então, portanto, essa constante pode ser uma função de y. Como assim, professor? Uma constante é uma função? É porque ela é constante em função da variável x. Perceba que se eu derivar tudo isso aqui em relação a x, derivar esse cara eu volto para o que estava aqui, e a derivada dessa função de y em relação a x é zero. Tá? Então, ela é constante realmente, mas constante em relação a x. Tá? Por que eu tenho que adicionar essa função dessa forma? Porque quando eu integro aqui, pessoal, eu estou tendo apenas uma informação parcial em relação a x. Mas essa função tanto depende de x como depende de y. Quando eu derivo em relação a x essa função, tudo que dependia de y, ou exclusivamente de y, isso que eu quero dizer, morre, né? Porque a derivada de uma função só de y em relação a x é zero. Então, para eu tentar reobter essa coisa que foi perdida na derivação, eu tenho que adicionar esse termo. Tá certo? Claro, esse cara no final pode ser até uma constante ou um número zero mesmo. Zero é uma constante. Mas a gente só descobre isso no final. Tá bom? Ok, e agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira equação. A primeira equação diz o seguinte, que se eu derivar v em relação a y, o resultado tem que ser esse cara, tá? Então eu vou fazer isso. Então, derivando essa relação e utilizando 1, então, de 1 temos o seguinte, de 1 temos o seguinte. Então, vamos derivar esse cara em relação a y, tá? E usar a equação 1. Então, dv dy, então se eu derivei aqui em relação a y, tem que derivar tudo isso, tá? Então, qual é a derivada de 3x2y?
3x2. Qual é a derivada de 5x em relação a y? 0. Qual é a derivada de g em relação a y? G' de y. Não sei quem é g, eu deixo denotada a derivada. Mas eu sei que essa derivada, a função que eu estou procurando é uma função cuja derivada em relação a y é igual a esse cara. Então, isso tem que ser igual a 3x2 menos 3y2, tá? Então, 3x2 menos 3y2. E aí, perceba que eu posso cancelar esse cara com esse, tá? E aí, no final das contas, a função g que eu estou procurando é uma função cuja sua derivada é igual a menos 3y, tá? E aí, eu fico com essa relação. G' de y é igual a menos 3y. Bora. Ora, mas eu tenho a derivada. Se eu quero a função, é só integrar, tá? Então, integrando os dois lados em relação a y, eu vou ficar com g de y igual a... A integral desse cara vai dar y3 sobre 3, então ficou menos y3, né? Mais uma constante. Agora sim, esse c é uma constante numérica mesmo, tá? Não é uma constante que depende de x. Por quê? Não pode ser, professor, porque essa função só depende de y, não posso adicionar nada que depende de x aqui, tudo bem? Então, c é um número mesmo. A gente pode fazer sem perda de generalidade, a gente pode fazer c igual a 0. Tá? E aí, com isso, a nossa função log, a nossa função v de xy, vai ficar escrita como? Bom, o que eu já tinha antes, que é esse pedacinho aqui, mais a g que eu acabei de encontrar, que é menos y3, tá bom? Então, vai ficar 3x2 mais 5x menos y3. 3x2y, 3x2y, colocar assim, menos y3 mais 5x, tá? Só mudei a ordem dos fatores aqui. Tranquilo? Show. Então, aqui está a conjugada harmônica da minha função. Isso quer dizer que se eu criar essa função aqui, ó, f de z igual a u mais iv, essa função vai ser analítica. Onde u é o que a gente tem lá do início do problema, essa função aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C e levar lá para baixo. Onde u é essa função aqui, tá? E v é essa função que eu encontrei agora. Então, mais i que multiplica isso. 3x2y menos y3 mais 5x. Então, é garantido que essa função que eu acabei de copiar aqui para vocês, é garantido que essa função é analítica. Tá certo? Show de bola. Deixa eu colocar um quadradinho aqui em torno dela. Ok. Show. Então, uma das aplicações interessantes dessas funções analíticas é o seguinte, ou de funções que satisfazem de outra maneira as equações de Cauchy-Riemann, é o seguinte, é determinar o que a gente chama de trajetórias ortogonais. Então, primeiro deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ganhar mais um pouquinho de espaço aqui. Então, primeiro deixa eu comentar o que seriam essas trajetórias ortogonais, ou quando duas curvas são ortogonais, né? Porque definido quando duas retas são ortogonais é fácil. O produto dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1, né? Agora, curvas ser ortogonais, a gente tem que ter cuidado para definir essas coisas. De novo, eu sei que essa reta, chamar ela de L1, é ortogonal a essa reta, chamar ela de L2, né? Eles vão ser ortogonais se o produto dos coeficientes angulares desse cara for menos 1. Ou seja, se o coeficiente angular dessa reta L1 for R e o coeficiente angular dessa reta L for S, então para elas serem ortogonais, ou seja, para o ângulo aqui, ó, na interseção ser 90 graus, R vezes S tem que ser menos 1. Tá? Isso aí vocês já viram ou no curso de cálculo ou em geometria analítica. Tá? O produto dos coeficientes angulares de duas retas ortogonais é igual a menos 1. Então, quando é que duas curvas são ortogonais? Porque curvas são curvas. Né? Bom, uma reta é um tipo de curva, mas de maneira geral, se você tiver duas curvas assim, como é que eu defino se esses caras são ou não ortogonais nessa interseção? Tá? Então, digamos que eu tenho aqui C1 de T, é a curva parametrizada que descreve esse arco aqui. E C2 de T é outra curva parametrizada que descreve esse arco aqui em lilás, digamos aqui no plano XY. Tá? E aí, na interseção, como é que eu defino quando esses caras são ortogonais ou não? Então, não dá para definir ângulo entre curvas, mas eu posso definir ângulo entre os vetores tangentes às curvas, certo? Então, por exemplo, nessa curva azul, nesse ponto vermelho, eu posso calcular o vetor tangente a essa curva nesse ponto. O vetor tangente é a derivada, tá certo? Digamos que esse ponto aqui corresponde a t igual a t0. Então, eu calculo a derivada em t0 da minha curva e eu tenho um vetor tangente a ela desse ponto. De forma análoga, se eu calcular a derivada dessa curva aqui em lilás no mesmo ponto, eu tenho outro vetor tangente aqui. Tá? E aí eu vou dizer que essas duas curvas são tangentes na interseção se
os vetores tangentes na interseção forem ortogonais, tá certo? Ou seja, o produto interno entre eles, eu vou denotar o produto interno assim, tá certo? Se eu tiver um vetor A e outro vetor B, eu vou denotar o produto interno, o produto escalar deles dessa maneira, tá bom? Então eu vou dizer que essas duas curvas são ortogonais na interseção aqui, se o produto escalar dos seus vetores tangentes nesse ponto for zero, tá certo? Essa é a definição que a gente dá. Ok, que é o que está justamente aqui, tá? Então, de novo, se eu tiver duas curvas C1 e C2, duas curvas regulares no plano, regular quer dizer que o vetor tangente, que é a derivada, nunca se anula, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho duas curvas lá no plano, né, que se interceptam em um certo ponto t igual a t0. Então, a gente vai dizer que essas duas curvas são ortogonais em t0, se o produto interno dos seus vetores tangentes nesse ponto for zero. Tá bom? Só isso. Foi o que eu comentei lá em cima, exatamente o que está desenhado aqui. Tá? Show. E aí, o que a gente vai tentar agora é mostrar que se eu tenho uma função analítica, f de z, as curvas de nível de U e as curvas de nível de V, o que são curvas de nível? Bom, o que é a curva de nível de U? É o conjunto dos pontos no plano, o conjunto dos carinhas lá no plano, né? Tais que sobre esses pontos U é constante, não? U de x, y é igual a constante, tá? C1 é um número, tá? A gente chama isso aqui de curva de nível, posso colocar assim, curva de nível da minha função U de x, y, tá certo? Então, as curvas de nível dessa minha função são definidas dessa maneira. O conjunto dos pontos lá no plano, tais que sobre esses pontos a função é constante. Tá bom? De forma análoga, eu defino as curvas de nível da função v. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Quando a minha função f é analítica, então, digamos que eu tenho aqui u igual a c1 e v igual a c2. Tá? Isso aqui são as curvas de nível da minha função u e da minha função v. C1 e C2 são números reais. Então, isso aqui, por definição, define uma curva, né, no plano, aqui U igual a C1. Esse outro cara aqui define outra curva, U igual a C2. O que a gente vai ver é que se F é analítica, então as curvas de nível de U e V, elas são ortogonais, certo? Sempre quando elas se intersectam, seus vetores tangentes são ortogonais. E aí, isso aqui dá um conjunto de curvas, tá? Se eu ficar variando o valor de C, eu tenho várias curvas, tá? E da mesma forma, se eu ficar variando aqui o valor de C2, eu vou ter várias outras curvas. E essas curvas vão ser sempre ortogonais, se a função f for analítica, tá? Então, se f for analítica, a parte real e a parte imaginária, as curvas de nível da parte real e da parte imaginária, formam o que a gente chama uma família de curvas ortogonais, tá? Você tem uma família de curvas, né? As curvas em azul e as curvas em verde aqui, e elas sempre se intersectam de forma que o ângulo de interseção é 90 graus, tá bom? Então, vamos ver que isso é assim mesmo? Então, uma das aplicações que a gente vai ver nessa aula é como encontrar uma família de curvas ortogonais. Bom, como encontrar a gente já sabe. Se eu conhecer esse cara, tudo que eu tenho que fazer é achar a conjugada harmônica dela. Tá? O que eu vou mostrar agora é que a conjugada harmônica dela forma esse conjunto de curvas ortogonais. Tá bom? No exemplo anterior a gente viu que, dada uma função, é possível encontrar a sua conjugada harmônica. E a conjugada harmônica, por essa observação que eu vou mostrar para vocês agora, as suas curvas de nível são curvas ortogonais às curvas de nível da função U. Tá bom? Ok. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai mostrar que esses caras formam uma família de curvas ortogonais. Tranquilo? Show. Então a ideia é até simples. Ó. Como eu falei, quando é que duas retas são ortogonais? Se R for o coeficiente angular da primeira reta e S for o coeficiente angular da segunda reta, então R vezes S tem que ser igual a menos 1, não é assim? O produto dos coeficientes angulares tem que ser menos 1. Então, quando é que duas curvas são ortogonais? Essa curva é ortogonal a essa, se o vetor tangente a essa curva aqui for ortogonal ao vetor tangente dessa aqui. Ou de outra maneira, se eu pegar a reta tangente, deixa eu desenhar aqui melhor, vou pegar uma aqui e outra aqui. Se eu pegar a reta tangente a essa curva aqui, nesse ponto, digamos que a reta tangente é essa daqui, vou chamar R1, a reta tangente é a curva C1. E vou chamar de R2, ficou muito tangente não, mas R2, o coeficiente angular da reta tangente a essa minha curva C2. Tudo que eu tenho que mostrar é que R1 vezes R2 é igual a menos 1. Tá certo? É só isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, a ideia é o seguinte. U igual a C1. U é uma função de x e y, certo? U é uma função de x e y igual a C1. Então, em tese, eu posso, dada a expressão que define a U em função de x e y, por exemplo, U poderia ser x ao quadrado menos y.
né? Se eu igualar isso aqui a C1, em tese eu posso passar o y para o outro lado, o x por c para o outro, e ficaria assim, ó, y igual a x ao quadrado menos C1, né? Então, em tese, dada uma expressão como essa, eu posso isolar para o y, certo? E se eu fizer isso, eu vou ficar com uma função y igual a uma função que depende de x e dessa constante, tá? Para valores diferentes dessa constante, eu vou ter curvas constantes. Então, eu vou denotar isso da seguinte maneira. Vou chamar isso de y1, como sendo y como uma função de x e C1. Tá? Então, de forma análoga, v igual a uma constante C2, define uma outra função, y2, né, que depende de x e depende dessa constante C2. Tá? Então, como é que eu acho o coeficiente angular à reta tangente dessa curva? É a derivada, né, pessoal? Então, e para essa outra curva? É a derivada também. Então, o que eu tenho que fazer, no final das contas, é mostrar que a derivada dessa curva no ponto de interseção vezes a derivada dessa outra curva no ponto de interseção, que são os coeficientes angulares, tem que mostrar que isso dá menos 1. Tá certo? Então, essa é a nossa tarefa que eu vou fazer agora. Tá? Eu acho que está até explicitado aqui. Então, para tanto, como está dito aqui, ó, o que a gente tem que fazer é o seguinte, mostrar que na interseção, o produto dos coeficientes angulares das retas tangentes a essas curvas aqui, ó, dá menos 1. Tá? De novo. Então, por exemplo, aqui eu tenho U igual a uma constante. Aqui eu estou 0, eu estou chamando de C1. E aqui eu tenho V igual a outra constante. Aqui ele está chamando de V0, eu estou chamando de V2. Então, o que eu tenho que mostrar aqui na interseção, o produto dos coeficientes angulares da reta L1 pela reta L2 dá menos 1. Tá bom? Claro, vamos assumir que as funções U e V, na verdade, que a função f é analítica, portanto, U e V satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Tá? Isso a gente vai precisar em algum momento. Ok. Então, deixa eu fazer aqui nesse... Aqui embaixo está como é... o que a gente tem que fazer, né? Que é isso aqui, ó. Mostrar que na interseção, eu estou chamando o ponto de interseção aqui, ó, no desenho, ponto de coordenada x0 e y0, tá certo? Então, eu tenho que mostrar que na interseção, a derivada coeficiente angular em x0, da primeira vezes o coeficiente angular da segunda em x0, tem que mostrar que isso é menos 1, tá bom? Que é o que está explicitado aqui. Então, dado esse cara, né, U igual a C1, que a gente pode escrever dessa forma, de maneira análoga, dado V igual a C2, a gente pode escrever dessa forma. Então, se eu chamar o ponto de interseção, o ponto de coordenada x0 e y0, tem que mostrar que esse produto aqui é menos 1. Tá bom? Então, o que eu preciso é achar essa derivada de y1 dx, essa derivada de y2 dx, e no ponto de interseção, multiplicar os dois e torcer que dê menos 1. Mas vai dar, pessoal. Por que vai dar? Pelo seguinte, ao longo dessa curva, u de xy igual a C1, a minha função, por definição, é constante. Então, se eu derivar esse lado em relação a x e derivar desse lado em relação a x, isso aqui tem que ser, esse lado tem que dar zero, não é assim? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou derivar o u em relação a x. Ora, mas u é uma função de duas variáveis. Como é que eu faço isso? Pela regra da cadeia, a derivada de u em relação a x, dx, mas eu preciso colocar isso porque é 1. Mais a derivada de u em relação a y é dy, dx. Ora, mas como c é uma constante, a derivada de uma constante é zero. Tá? Eu vou precisar isolar esse cara já, porque eu tenho que mostrar que o produto desse cara pelo dy dx da outra curva vai dar menos 1, tá certo? Então já a gente faz isso. Então, de forma análoga, para a curva v, então v para a função v, né? V de xy igual a c2, se eu derivar de novo aqui, ó, só em relação a x, eu vou ter dv dx, dx, que é 1, não preciso colocar isso, mais dv dy, dx. Tá? Igual a zero, porque a derivada da constante é zero. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que isolar esse cara dessa curva, esse cara dessa curva, fazer o produto desses dois caras e torcer que dê menos 1. Tá bom? Se a gente conseguir chegar nesse resultado, então essas curvas são ortogonais a essa e vice-versa. Tá? Então, vamos fazer isso na primeiro par de equações ali. Então, eu posso escrever no primeiro assim, ó, dy dx. Como isso vem da curva com C1, eu vou chamar isso aqui de vou chamar não, a gente já definiu isso lá em cima, né? Y de x é a curva y de x e C1. Tá? Então, se eu calcular a derivada desse cara em relação a x, é a derivada desse cara em relação a x, tá certo? Então, dy dx, tá? Então, eu vou chamar esse cara de... vou usar a notação que eu defini lá em cima. Tá? Vai ser o nosso dy dx, tá? Porque senão eu não vou saber quem é esse cara e quem é esse cara, já que eu estou usando o mesmo símbolo, tá? Então, isolando lá no primeiro, dy dx vai ser menos, esse carinha passa para o lado de lá, vai ficar menos o x, tá? Dividido por esse carinha, então, dividido por o y. Tá? De forma análoga, para outra curva, eu vou ter dy2
dx vai ser menos vx, né? Dividido por menos vx, né? Então, menos vx, jogo para o outro lado, dividido por vy. Tá? Então, a minha tarefa agora é mostrar que se eu tomar esse cara e multiplicar por esse cara, ou seja, se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, o resultado tem que ser menos 1. Tá? Vou fazer aqui embaixo. Estou sem espaço já aqui. Bom, isso aqui foi o que eu estava adiantando inicialmente. Deixa eu ganhar mais um espacinho e fazer aqui logo. Ganhar mais um espaço. Pronto. Então vamos lá, vamos fazer o produto desses carinhas. Então vai ficar assim, ó. dy1 dx, lá no ponto de interseção, tá? X igual a x0, vezes dy2 dx, de novo, lá no ponto de interseção. Então vai ser o produto desses caras calculado no ponto de interseção, tá? Então vai ficar menos o x sobre o y, vezes menos, vou colocar, deixa eu assim mesmo, menos vx, vy. Então o que a gente não utilizou até agora? As equações de Cauchy-Riemann, né? Eu vou utilizar. Então as equações de Cauchy-Riemann me dizem o seguinte, me diz que o x é igual a vy e me diz que o y é igual a menos vx. Tá? Então eu posso substituir o menos vx aqui em cima. Bom, deixa eu só recopiar aqui embaixo. Então estamos ficando com o seguinte, menos o x sobre o y, tá? O outro eu vou escrever em outra cor. Aí olha só, eu vou substituir esse cara e esse cara usando as equações de Cauchy-Riemann, tá? Então eu sei que menos vx, menos vx é o y, então eu posso colocar o y aqui embaixo. E eu sei que vx é igual ao x, perdão, vy é igual ao x. Tá certo? Então se você fizer essa multiplicação, o que a gente vai ter? Esse cara cancela com esse cara cancela com esse, o resultado é, menos 1. Tá bom? Que é o que a gente queria verificar. Tá? Então, moral da história, né? Tá feito aqui na interseção, esse resultado é menos 1. Portanto, as curvas de nível U igual a C1 e V igual a C2 formam realmente uma família, ou famílias de curvas ortogonais. Tá certo? Então, se eu tiver o que o resultado disso está dizendo é o seguinte, se eu tiver uma função analítica assim, então as curvas de nível desse cara são ortogonais às curvas de nível desse cara e vice-versa. Tranquilo? Então, vamos fazer um exemplo onde a gente vê isso. Deixa eu só arrumar um pouquinho mais aqui. Pronto. Então, vamos lá, vamos descer aqui. Então, ele pede o seguinte, para a função inteira f de z igual a z ao quadrado, né? A gente sabe que é função analítica em todo plano complexo, identifique as famílias de curvas ortogonais U igual a C1 e V igual a C2. A gente sabe que eles são ortogonais, não precisa provar não, tá? O que a gente fez agora é até um teorema, né? Só que eu fiz como um resultado qualquer. Garante que esses caras são ortogonais, tá bom? Então, o que a gente quer fazer aqui nesse exemplo é só identificar quem são essas curvas, né? U igual a C1 corresponde ao que no plano complexo? E V igual a C2 corresponde ao que, né? No plano. Tá? Então, a gente sabe que, a gente já viu, né? Fizemos várias vezes isso, que para a função z ao quadrado, a sua parte real é isso aqui, e a parte imaginária é isso aqui. Então, o que eu quero estudar é isso aqui igual a uma constante, isso aqui igual a uma constante. Me dá o que no plano? Tá? É isso que a gente vai ver aqui. Então, U igual a uma constante C1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos y ao quadrado igual a C1. Então, que curvas, variando C1, que curvas são essas no plano? São hipérboles, né? Isso aqui é um conjunto de hipérboles. Hipérboles. De forma análoga, o que a gente tem para V igual a C2? Eu tenho 2xy igual a C2. Isso aqui são hipérboles também. Tá? Hipérboles. Então isso quer dizer o seguinte, que se eu representar esse carinha, essas hipérboles e essas hipérboles lá no plano, elas vão ser sempre ortogonais, ou seja, na interseção o ângulo entre seus vetores tangentes vai ser sempre 90 graus. Tá? Tá aqui um esboçozinho. Tá? Então em azul eu tenho x² menos y² igual a C1, então essas curvas aqui em azul são essas hipérboles, e em pretinho aqui eu tenho 2xy igual a C2. Então o que esse nosso resultado está dizendo é que na interseção, por exemplo aqui, ó, esse ângulo aqui é sempre 90, esse ângulo aqui é sempre 90, esse ângulo é sempre 90, esse ângulo é sempre 90. Claro, quando eu falo ângulo entre curvas, o que eu estou falando na verdade é o ângulo entre seus vetores tangentes, né? Então se eu tenho um vetor tangente da primeira aqui e o vetor tangente da segunda aqui, o ângulo aqui é 90. Tá certo? Então essas trajetórias são chamadas também de trajetórias ortogonais. Então agora a gente sabe como determinar a trajetória ortogonal. Se eu der uma função para você, U de xy igual a uma constante,
né, se eu te der essa família de curvas, determinar as trajetórias que são ortogonais a ela, é determinar, então, primeiro a sua conjugada harmônica e igualar isso a uma constante. Né? Se a gente fizer isso, a gente ganha esses carinhas. Tá bom? Show de bola. Então, o que mais que a gente pode introduzir aqui? Ou outra aplicação importante das funções analíticas. Então, outra aplicação interessante reside no seguinte fato, que as funções, a partir das funções analíticas é possível a gente definir um chamado potencial complexo, que eu estou chamando aqui ômega grande de Z, associado a um campo vetorial. A gente já viu que um campo vetorial lá no R2, algo assim, igual a PXY, QXY, a gente já viu que um campo vetorial como esse, eu posso vê-lo como uma função complexa definida dessa forma aqui, né? P de x mais i q de xy. A gente já viu essa identificação, né? Lembra quando a gente queria não fazer o gráfico, mas entender o comportamento, né, de f de z de uma forma, utilizando alguma imagem, né, algum resultado gráfico? A gente viu que eu poderia fazer isso associando a essa minha função complexa, esse campo escalar, e aí a gente fazia o gráfico, né, desse campo campo vetorial. E aí a gente fazia uma representação desse campo vetorial e a gente utilizava essa representação para estudar o comportamento da minha função complexa. Né? Então, existe essa possibilidade dessa identificação. Dado esse campo vetorial, eu posso identificar com essa função complexa, e dada essa função complexa, eu posso identificar com esse campo vetorial. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é mostrar o seguinte, que quando eu tenho uma função analítica, se eu tiver, por exemplo, uma função harmônica, a gente viu que eu consigo determinar uma outra função v, que é a conjugada harmônica, e aí essa minha função f de z, que é u mais iv, é uma função analítica. Né? Então a gente vai ver que, se eu identificar isso como campo vetorial, esse campo vetorial vai admitir uma coisa chamada uma função potencial, né? Potencial real, e vai assumir, a gente vai ter também uma outra função, que vai ser a conjugada harmônica desse cara, psi, de forma que quando eu criar essa função aqui, esse cara vai ser chamado de potencial harmônico. Na verdade, de potencial complexo associado ao potencial real, φ, que eu vou definir para vocês agora. Então, como eu estou dizendo aqui, ó, uma outra aplicação interessante é a definição desse potencial, tá? Via essa identificação. A parte real, né, eu escrevi assim, ó, φ de z igual a ômega de z igual a φ mais y. Então, a parte real desse cara é o que nos fornece as chamadas superfícies, ou curvas, na verdade, equipotenciais. E a parte real, perdão, a parte imaginária desse cara vai nos fornecer o que a gente vai chamar de linhas de escoamento. Tá? Então, para facilitar o entendimento desse assunto, dessa parte, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu introduzir algo já conhecido da gente, né? Primeiro, deixa eu relembrar o seguinte, que quando é que um campo vetorial f é conservativo? Deixa eu subir aqui para ganhar um espacinho. Então, a gente disse que um campo vetorial f ele é conservativo se existir uma função escalar φ, tal que o gradiente de φ, quando eu tomo o gradiente de φ, o resultado é f. F ou menos f, tá? Dependendo do que você estiver estudando, tá certo? O sinal aqui depende da aplicação, mas matematicamente a gente diz que um campo vetorial f ele é conservativo se existir uma função φ e essa função recebe o nome de função potencial, tal que quando eu calculo o gradiente desse cara, o resultado é exatamente a f. Tá? Quando isso acontece, a gente diz que o campo é conservativo. Tá? E aí essa função é chamada de função potencial. Tá? E aí, uma propriedade interessante é o seguinte, se φ é a função potencial atrelada ao meu campo vetorial, a gente diz que f é um campo conservativo ou que f é um campo gradiente. E aí a gente sabe o seguinte, segue das propriedades do gradiente que as curvas de nível de φ é chamada de potencial. As curvas de níveis desse cara são chamadas de curvas onde o potencial é constante ou equipotenciais. Tá? Então, sobre essas equipotenciais, ou sobre as curvas de nível onde φ é constante, o vetor gradiente é sempre ortogonal a esse cara. O vetor gradiente é sempre ortogonal às curvas de nível de uma função. Tá? De uma função de duas variáveis. Vocês já devem ter visto esse resultado no estudo de funções de várias variáveis. Se não, façam uma breve recapitulação disso. Ok? Então, como está dito aqui embaixo, as curvas de nível dessa função potencial, que a gente chama de equipotencial,
ela tem o vetor gradiente como um vetor ortogonal a ela em todos os pontos. Essa identificação, ou essa propriedade do gradiente vai ser importante porque ela vai nos dar a direção da conjugada harmônica dessa função φ que eu vou definir lá embaixo. Tá? Então guarda esse resultado aí. Então para aqueles que não viram ou que não lembram dessa propriedade do gradiente, é o seguinte, se você tem aqui ó, u de xy igual a uma constante, vou fazer de forma genérica, você tem uma função f de xy igual a uma constante, certo? E aí, isso aqui a gente sabe que dá curvas no plano, né? Então, digamos que eu tenho, deixa eu colocar igual a k. Então, digamos que eu tenho essa curva aqui, C1, eu vou ter várias curvas. Para cada valor de k eu tenho uma curva diferente, tá? Então, digamos que para esse valor de k, eu tenho essa curva C1 de t. Tá? Para esse valor de k, isso aqui me gerou essa curva, tá bom? E aí eu tenho o seguinte, eu posso parametrizar esses carinhos no plano, né? Eu tenho o sistema de coordenadas, aqui x, aqui y, e aí eu vejo c de t como sendo o vetor posição que descreve como é que um objeto está se deslocando ao longo dessa curva, tá bom? Então, se eu tiver essa parametrização, né, onde t toma valores em um certo intervalo i, se eu tiver essa parametrização, se eu substituir o x daqui da parametrização por esse x e o y aqui, como a f é constante sobre esses pontos, o resultado que a gente tem aqui é f de x de t, y de t, continua sendo essa constante k. Não é porque eu estou sobre a curva de nível, e sobre a curva de nível a função não muda de valor, ela é sempre constante, por definição, né? Ok, e aí se você diferenciar, se você derivar em relação a t essa expressão, o que a gente vai ter? df dt, bom, mas f é uma constante, né? A derivada de uma constante é zero, então isso aqui é zero, vai ser igual, pela regra da cadeia, a derivada de f em relação a x vezes dx dt, mais a derivada de f em relação a y vezes dy dt, certo? Isso aqui, o que é o gradiente, né? O gradiente de f é o vetor cujos componentes são as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então eu posso reescrever essa operação utilizando o produto escalar. Como? Assim, ó. Fica gradiente de f escalar esse vetor cujos componentes são as derivadas parciais da posição em relação a x e da posição em relação a y. Né? Então, dx dt, dy dt. Então, dx dt, esse vetor aqui, ó, dy dt. Mas isso aqui é c' de t, é a derivada da parametrização da curva, certo? Então, c' de t. Isso é zero, pessoal, tá aqui, ó, para todo t. Para todo t. Então, isso quer dizer que esses dois vetores são ortogonais, certo? Se o produto escalar entre dois vetores é zero, então eles são ortogonais. Isso quer dizer o seguinte, se isso aqui é minha curva de nível, então nesse ponto aqui, o vetor gradiente e o vetor c' de t são ortogonais. Mas c' de t é o vetor tangente, é o vetor que dá a direção do crescimento da curva. Então, se esse cara tem que ser ortogonal a esse cara, ele vai estar assim, ó. Tá certo? O gradiente está aqui, de f, e aqui está c' de t. Tá bom? Então, realmente, o gradiente tem essa propriedade de ser ortogonal às curvas de nível. Tá? Então, guarda essa informação que a gente vai precisar já já. Tranquilo? Vamos descendo aqui. Então, como exemplo, lá na eletrostática, a gente tem que o campo elétrico é conservativo, né? O campo elétrico na eletrostática é um campo conservativo, portanto, ele admite uma função potencial, que a gente chama de potencial elétrico, tá? Então, é definido como sendo menos o gradiente, ou está relacionado com essa função potencial, chamada potencial elétrico, dessa maneira, tá bom? Esse menos tem um significado físico, tá certo? Ok. Então, como é um campo conservativo, ele se escreve dessa maneira. E aí vocês sabem também lá do eletromagnetismo, né? Que na eletrostática a gente tem a lei de Gauss que diz o seguinte, que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, se você tem uma superfície fechada aqui, ó, tá? Orientável. Orientável quer dizer que em todo ponto sobre essa superfície eu posso definir um campo de vetores normais. Tá? Esses vetorzinhos são os vetores ortogonais à superfície. Então, se eu tenho uma superfície S como essa, o fluxo do campo elétrico, ou seja, a medida da quantidade de linhas que está entrando e que está atravessando essa superfície, ela é numericamente igual à carga elétrica que essa superfície engloba, dividido por essa constante ε0. Né? Isso a gente chama isso aqui de lei de Gauss do eletromagnetismo. Né? Ok, então se tem uma carga aqui, então o fluxo do campo elétrico gerado por essa carga é numericamente igual à carga dividido por ε0. Mas se essa carga é gerada por uma certa densidade de carga, eu posso escrever essa carga como sendo a integral tripla da densidade, né? Tá certo? Sobre o volume que define, que contém essa carga, tá certo? E aí se eu igualar essas coisinhas, eu tenho que isso aqui é igual a isso, ó, Rho dV sobre ε0, tá? Sobre aquele volume que eu acabei de apagar. Ora, mas aí a gente tem a lei de Gauss,
né? O que eu falei era a lei de Gauss eletromagnetismo. A gente tem o teorema de Gauss, que diz o seguinte, que o fluxo de um campo vetorial qualquer sobre uma superfície fechada, essa integral ela é numericamente igual à integral tripla do divergente de E sobre essa região. Sabe? Ou seja, como essas duas integrais aqui calculadas sobre o mesmo volume, então a conclusão que a gente chega é que esse cara é igual a esse cara. Tá certo? Então, moral da história, na eletrostática, o divergente de E é numericamente igual a densidade dividido por ε0. Agora, se eu tiver numa região livre de cargas, se eu tiver, por exemplo, no vácuo, onde eu não tenho cargas, eu não tenho densidade. Então, no vácuo, o divergente de E é zero. Ora, mas E se escreve como menos o gradiente de φ, certo? Esse φ é chamado de potencial elétrico. Se eu substituir essa relação aqui, eu vou ficar com o seguinte, divergente de menos o gradiente é igual a zero. Esse menos eu posso tirar daqui, vai ficar aqui, eu posso passar para lá, então não precisa do menos, tá certo? Só que divergente do gradiente é o que a gente chama de Laplaciano. Então, Laplaciano de φ é igual a zero. Ok? Então, na eletrostática, o campo elétrico é conservativo e essa função que a gente chama de potencial elétrico, ela satisfaz a equação de Laplace, ou seja, a função potencial elétrica ela é harmônica. Tá certo? Então, como ela é harmônica, eu posso, a partir dessa φ, tentar definir uma outra função psi, que é a sua conjugada harmônica. Tá? E aí, se eu conseguir encontrar essa conjugada harmônica, a gente já viu como faz isso no exemplo anterior, eu posso montar uma função complexa φ mais π. Essa função vai ser analítica nessa região, né, onde essas duas funções são harmônicas. E a esse potencial, a gente vai dar o nome de... Perdão, e a essa função, a gente vai dar o nome de potencial complexo. Tá? A parte real do potencial complexo é o potencial real. E a parte imaginária, a gente vai ver agora que ela dá como resultado para a gente a direção, escoamento das linhas de campo no meu campo vetorial. Tá? Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, no caso do campo elétrico, a carga elétrica ela gera linhas assim, né? No caso radiais, tá certo? Uma carga positiva. Então, essa psi, né, que eu acabei de apagar, ela vai dizer em que direção, se eu colocar um objeto aqui de carga positiva também, em que direção esse objeto vai se afastar dessa carga que está gerando campo elétrico. Tá bom? Então, vamos ver isso aqui mais embaixo. Então, isso aqui foi tudo que eu comentei agora com vocês. Então, é possível, a partir daquela nosso potencial elétrico, é possível determinar ou definir a sua conjugada, que eu estou chamando de psi. E aí, esse cara aqui, a gente dá o nome de potencial complexo, tá? Associado ao potencial real φ. Ah, professor, eu só tenho esse tipo de potencial, o potencial complexo por caso do eletromagnetismo? Não, a gente vai ver mais aqui abaixo alguns outros casos onde a gente pode definir esses potenciais também, tá bom? Mas o interessante é chamar a atenção o seguinte, dado esse potencial, no caso potencial elétrico, né, do exemplo lá em cima, ou do que eu venho comentando agora, a gente viu que eu posso encontrar essa minha função psi, que é a conjugada harmônica, certo? Show! Mas quando eu faço isso, pessoal, o potencial complexo, que se escreve agora assim, mais I, psi, é uma função analítica, né? Por quê? Porque φ é harmônica e psi é harmônica. Então, esse cara é analítico. Se ele é analítico, isso quer dizer que esses caras formam trajetórias ortogonais. Olha que legal. Então, as curvas de nível da φ, que a gente chama de nesse caso, curvas mesmo, curvas equipotenciais, ou curvas onde o potencial elétrico é constante, elas vão ser ortogonais, às curvas de nível da psi igual a C2, por exemplo. Tá? E aí a gente sabe o seguinte, de novo, a gente viu lá em cima a propriedade do gradiente, que o gradiente da φ é sempre ortogonal a φ, certo? De novo, nesse ponto aqui, ó, por exemplo, o gradiente aponta assim, ela é ortogonal a esse cara, certo? Mas eu sei que psi, a conjugada harmônica, as suas curvas de nível também são ortogonais às curvas aqui em lilás. Então, esses caras têm que estar na mesma direção. Na verdade, o vetor tangente da psi tem que estar na mesma direção do vetor gradiente da φ. Porque ambos são ortogonais a esse cara, né? Tá certo? Então, moral da história, gradiente de φ, gradiente desse cara, tem que ser um vetor tangente
as curvas de nível psi igual a uma constante. Então a gente interpreta esse cara como sendo essa conjugada harmônica da função potencial real. A gente associa esse cara, ou interpreta esse cara como dando as linhas em que o meu campo flui. Tá certo? Porque olha só, se a direção desse cara está na mesma direção desse cara, então a direção desse cara é a direção do campo elétrico, nesse exemplo que eu dei. Por quê? Porque o campo elétrico não é menos o gradiente de φ, né? É menos o gradiente de φ. E a gente sabe que esse cara é o vetor tangente dessa curva. Então esses caras, as linhas ou as curvas definidas por ele, definem o que a gente chama de linha de escoamento do meu campo vetorial. Tá bom? Então com essa observação, a gente tem o seguinte. Uma vez que eu tenha montado o meu potencial, ou que eu tenha obtido o potencial real, a φ, se for possível determinar essa psi, resolvendo as equações de Cauchy-Riemann, esse potencial complexo, φ de z, ele contém toda a informação acerca do meu campo vetorial codificado nela aqui. Porque eu tenho a psi, né, e se eu calcular o gradiente da psi, eu tenho o meu campo vetorial. Né, então, φ, mais i psi de z. Então, o gradiente desse cara, vai me dar o campo vetorial em questão. Tá? E a direção, as linhas de escoamento desse cara, as curvas de nível desse cara, me dá a direção em que meu campo vetorial flui. Tranquilo? Então, essa é a observação que a gente tem aqui. Então, por isso que a gente disse que as curvas de nível de psi, ela define as direções de escoamento do meu campo vetorial. Tá? Esse termo escoamento tem a ver com o fato de que essa nomenclatura vem da mecânica dos fluidos, tá bom? E aí, em seguida, vou mostrar para vocês outros exemplos onde a gente tem essa mesma ferramenta, onde a gente pode aplicar essa mesma ferramenta. Né? Então, outros exemplos de campo vetorial, ou de campos vetoriais, onde a gente pode definir essa função, esse potencial complexo. Então, por exemplo, no caso de um fluido mesmo, né? Estava comentando agora, se você tem um fluido e você define o campo de velocidades nesse fluido, então é possível mostrar que se esse fluido ele faz um escoamento que a gente chama laminar incompressível, laminar quer dizer o seguinte, que ele é um fluido bidimensional, tá certo? Ele escorre, né, em planos paralelos ao plano XY, tá certo? Incompressível, eu não sei se vocês lembram, mas incompressível quer dizer que o gradiente, na verdade, que o divergente desse campo de velocidades é zero. De onde é que vem isso, né? Não sei se vocês lembram, não sei se vocês já viram isso. É basicamente o seguinte. Um campo de velocidades e o fluido ele é incompressível, ou um fluido é incompressível, quando, digamos, você tem um fluido aqui, se deslocando aqui, tá certo? E a gente pode pegar um pedacinho desse fluido, uma superfície aqui desse fluido, superfície imaginária. Essa superfície imaginária que contém partículas aqui do meu fluido, a gente chama isso de superfície de controle, ou volume de controle. Tá certo? Então, a ideia é o seguinte, um campo, um fluido ele é incompressível se a densidade não varia dentro do volume de controle desse, ou seja, se a densidade é constante. Tá certo? Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, se você tem aqui, a partir do campo de velocidades do fluido, eu posso definir o que a gente chama de o fluxo desse fluido através de uma certa superfície. Então, se eu tenho uma certa superfície aqui e eu quero calcular quanto desse líquido está atravessando essa superfície aqui por unidade de tempo, por unidade de área, eu defino o que a gente chama de um vetor fluxo. Então, o vetor de fluxo aqui é numericamente igual a isso. É o campo de velocidades do vetor de velocidades do fluido, né? Vezes a sua densidade. Porque isso aqui, pessoal, se vocês forem olhar, tem realmente unidades de massa por área por tempo, né? Porque aqui é quilograma por metro, densidade, quilograma por metro cúbico, certo? Vezes velocidade é metros por segundo, né? Aí você cancela esse por esse. Então a unidade desse cara no MKS é quilogramas por metro quadrado, ou seja, massa por área por tempo. Tá? Então esse cara aqui é o fluxo do meu campo vetorial, no caso do seu fluido, através de uma certa superfície. E aí esse cara tem que satisfazer, né, ele junta J, né, que é o fluxo aí, juntamente com a densidade do material, tem que satisfazer uma equação chamada equação da continuidade, que é o seguinte, que a taxa com que a densidade do objeto está variando ali no seu fluido, ela tem que ser compensada pelo divergente de J. Tá? Mais isso tem que ser zero. Ou isso é chamada equação de continuidade. No nosso caso, para um fluido assim. Mas o que isso tem a ver com o fluido? Por que isso leva a essa condição para um fluido incompressível? Porque a ideia é o seguinte, ó. Se você abrir mais essa equaçãozinha, ela fica assim, ó, d rho dt
mais aí o divergente desse cara vai ficar, o gradiente de ρ escalar V, mais ρ divergente de V. Tá. Então, pega lá, como a densidade da gente, em tese, ela pode variar com a posição com o tempo, eu posso calcular a derivada disso em relação ao tempo. Tá? Então, se você fizer isso, você calcular a derivada da densidade em relação ao tempo, pela regra da cadeia, isso vai ser a taxa de variação em relação ao tempo, né, a derivada parcial, e você vai ter a derivada da densidade em relação a x, vezes dx dt, mais os outros termos para y, mais o outro termo para z, que eu posso escrever de forma análoga, assim, ou de forma compacta, assim, vai ser o gradiente de ρ escalar dr dt, onde dr dt é o vetor posição, perdão, r de t, que é x de t, y de t, e z de t é o vetor posição de uma partícula do fluido. Então, a derivada disso dá o vetor velocidade, certo? Se eu escolher essas coordenadas x, y e z de forma que eu esteja acompanhando, né, o meu volume de controle, então isso aqui é exatamente a velocidade com que o meu fluido está se deslocando. Né? Então, nessas coordenadas, isso aqui é a própria velocidade do fluido. E aí, se eu substituir isso aqui por isso aqui, ó, que é igual, né? Isso aqui é igual a zero, certo? Passa esse cara para o lado de lá, isso aqui é menos esse cara. Então, essa derivada aqui pode ser escrita assim, menos ρ divergente de V. Tá? Por isso que a condição do fluido ser incompressível é isso aqui ser zero. Porque se ele é incompressível, a densidade não varia com o tempo, a densidade não é constante, então essa derivada é zero. Tá? Então, o meu fluido é incompressível se esse produto aqui é zero. Mas como a derivada é diferente de zero, então esse cara tem que ser zero. Tá? Então, para um fluido ser incompressível, isso aqui tem que ser verdadeiro. Tá? Não sei se vocês já viram isso, mas agora eu vi. Então, a ideia é o seguinte. Tem um teorema chamado Teorema de Helmholtz, que diz o seguinte. Todo campo vetorial bem comportado pode ser escrito como o gradiente de um campo escalar, que é o seu potencial escalar, mais o rotacional de um campo vetorial. E a gente chama isso aqui de potencial vetor. Mas e se eu tomar o divergente dos dois lados? Divergente do gradiente da Laplaciano, né? E o divergente do rotacional, por definição, na verdade, é o teorema, isso dá sempre zero, né? Mas se seu fluido é incompressível, isso aqui é zero. Portanto, esse φ satisfaz a equação do Laplace. O Laplaciano de φ igual a zero. Tá certo? Então, de novo, se você tiver um campo de velocidades, eu posso associar esse campo de velocidades a uma função potencial, né? E de forma que o gradiente do potencial é igual ao seu campo de velocidades. E aí, essa φ, a gente acabou de mostrar que ela é harmônica. Tá? Ela tem um nome, é chamado potencial de velocidade. Tá? Então, a φ é chamada potencial de velocidade nesse caso. E a função psi associada a ela, a sua função conjugada harmônica associada a ela, é chamada de linha de fluxo. Porque enquanto φ igual a constante, te diz as curvas onde a velocidade é constante, psi igual a uma constante, vai te dar as linhas sobre as quais, as trajetórias sobre as quais o seu fluido vai se deslocar. Isso quer dizer o seguinte, que se eu colocar, por exemplo, sei lá, uma bolinha de papel aqui, ou um objeto que flutue lá no seu líquido, essa bolinha, ou essa, sei lá, uma cortiça, uma rolha, vai seguir essa trajetória. Tá certo? Então, são exemplos, assim como no caso do potencial elétrico, a gente tem, para o fluido, né, a gente tem um fluido incompressível e um movimento laminar, a gente tem esse potencial de velocidades associado, e aí o potencial conjugado harmônico dele é chamado de linhas, define o que a gente chama de linhas de fluxo. Tá? Para o campo gravitacional G, a gente tem associado a ele o potencial gravitacional. Tá? Então, da mesma forma que o campo elétrico, de maneira similar, a gente define esse cara aqui dessa forma. Tá? Porque a gente sabe que o campo gravitacional é conservativo, então ele admite uma função potencial, e o gradiente potencial é o que a gente chama de campo gravitacional. Então, φ é o potencial gravitacional. As curvas φ igual a constante são as curvas equipotenciais, né? Curvas ao longo das quais o potencial gravitacional é constante. E as linhas e a função conjugada associada a φ, ou seja, essa psi, né, que é a nossa conjugada harmônica, ela define as linhas de força do campo. Né? Por exemplo, digamos que aqui seja as linhas onde o potencial é constante. Então, essas linhas aqui que são ortogonais vai definir
ao que a gente chama de linha de força. Isso quer dizer o seguinte, digamos que essa distribuição aqui foi proveniente de um certo objeto de massa m aqui. Isso quer dizer que se você colocar um objeto de massa mzinho aqui, ele vai seguir essa trajetória. Tá bom? Por fim, existem mais exemplos, mas vou parar com esse daqui. Por fim, no caso, se você estiver estudando fluxo de calor em um objeto, deixa eu fazer o seguinte. Digamos que eu tenho uma barra metálica aqui, uma barra, vamos pensar num objeto bidimensional, tá certo? Uma barra metálica aqui, e aí você aquece esse cara, de forma que aqui você está a uma temperatura T2, aqui você está a uma temperatura T1, e a temperatura T2 nessa barra é maior que T1. Então, espontaneamente, o calor vai fluir do lado mais quente para o lado mais frio, não é assim? Então, o calor vai fluir nesse lado, nessa direção. Ora, mas se eu chamar de φ a temperatura nessa barra num certo ponto xy, num certo tempo t, então o calor vai fluir na direção do gradiente, né? Porque o gradiente aponta na direção de crescimento da função, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que o calor, vou chamar vetor de calor, vou chamar assim, na verdade, fluxo de calor. Esse fluxo de calor é calor por área por tempo, tá certo? Assim como a gente tinha um fluxo de massa lá em cima, J, que era quilograma por metro quadrado por segundo. Então aqui é calor, que é energia, por massa por tempo, tá? Perdão, energia, que é calor por metro quadrado, por área por tempo. Ok? Então o calor, o fluxo de calor está nessa direção, ou seja, ele está na direção do gradiente da temperatura. Tá? Na verdade, na direção contrária, porque o gradiente aumenta nessa direção, mas o calor flui nessa direção. Na verdade, deixa eu ver aqui pela minha convenção, aqui, meus desenhos. A temperatura aumenta aqui, né? Então o gradiente aponta nessa direção, mas o calor flui na direção contrária. Então, para isso, a gente coloca um sinalzinho negativo aqui. Cada material tem uma maneira como o calor flui, então tem uma constante aqui que depende do material. Essa expressão que eu acabei de escrever é chamada lei de Fourier. É lei de Fourier, do calor. Tá? Lei. Isso é experimental. Verifica-se experimentalmente. Tá? Então, essa é a lei de Fourier. Ok. E aí, o que a gente tem com isso? Bom, eu posso associar um potencial aqui também, e esse potencial é a temperatura, num regime estacionário. Porque o fluxo de calor, na verdade, a temperatura, que é esse φ aqui, ele satisfaz uma equação diferencial parcial que é o seguinte, a taxa de variação da temperatura, ela é compensada por isso aqui, menos sigma ao quadrado vezes o Laplaciano de φ. Isso aqui é chamada equação do calor. Mas no regime estacionário, ou seja, quando a temperatura não depende mais do tempo, se isso aqui é zero, como isso aqui não é zero, esse cara tem que ser zero. Isso aqui é uma constante, tá? Então, no regime estacionário, a temperatura φ desse objeto satisfaz a equação de Laplace. Tá certo? E aí, essa temperatura, quando φ é constante, essas curvas são chamadas de superfície, curvas onde a temperatura é constante. Como é que a gente chama isso? Isotermas, tá? Então, as isotermas são as curvas onde a temperatura é constante. Então, eu posso associar ao meu fluxo de calor esse potencial. Que esse potencial, na verdade, é a temperatura, tá? E aí, as curvas onde a temperatura são constantes, a gente chama de isoterma. E aí, associado a essa φ, eu posso, como a gente já viu, determinar outra função psi. Essa função psi, que é a conjugada harmônica, define as linhas de fluxo de calor. Em que direção o calor está fluindo. Então, veja que existem muitas aplicações em várias áreas distintas desse conceito. Tá? O que eu vou fazer aqui é apenas um exemplo bem simples. Mais à frente, quando a gente tiver a definição de mapeamento conforme, aí a gente vai poder trabalhar problemas mais complicados. Mas o que eu vou mostrar agora é como é que a gente pode resolver, por exemplo, uma equação como essa. Né? Determinar a equação de Laplace em uma certa região. Então, tem uma região, vou chamar essa região D, um certo domínio, a região aberta, coloca assim, D. Tá? Não precisa ser aberta não. Então tem uma certa região D, mas eu vou pedir que ela seja pelo menos conexa. E aí, ou que ela esteja contida num certo domínio D. Vou fazer o seguinte, tem o D, essa sim, a região conexa e aberta. E aí eu tenho uma certa região S. E eu quero fazer o seguinte, eu quero dentro de S resolver essa equação, que é a equação de Laplace. Tá? E aí sujeita à condição que na fronteira de S, que a gente denota assim, essa minha função φ, ela tenha um valor específico. Na fronteira de S. Ela tem um valor específico que eu estou chamando de G. Então eu quero achar uma função φ que resolva a equação de Laplace aqui dentro e que na fronteira aqui ela tem um valor fixado. Então esse tipo de problema é chamado de problema de Dirichlet. Então determinar uma função que resolve
a equação de Laplace, né? Então, determinar uma função que resolve a equação de Laplace, deixa eu botar aqui a cor. Determinar uma função que resolve a equação de Laplace sujeita a essa condição, que seja que na fronteira da região onde ela toma valores, essa função φ é especificada por essa g, a gente chama isso de problema de Dirichlet. Tá certo? Problema de Dirichlet. E o que eu vou fazer é resolver um problema de Dirichlet bem simples para vocês aqui, para a gente terminar a aula. Mas não sejam enganados não. Esse problema, apesar de ser simples, mais à frente a gente vai ver o seguinte. Eu vou resolver esse problema bem simples. Mas mais à frente a gente vai ver o seguinte, que eu posso pegar uma região bem complicada e eu quero resolver a mesma coisa, Laplaciano de φ igual a zero nessa região complicada. E a gente vai ver que, depois que eu definir para vocês o mapeamento conforme, é possível criar ou determinar uma função complexa f de z que leve esse plano z, né, que é o plano xy, que transforma essa figura complicada, ou essa região complicada, numa região mais simples, por exemplo, um quadradinho assim, ó, né? E aí aqui, que agora vai ser o plano w, que é o plano uv, eu vou ter uma outra função, que eu monto a partir dessa, uma outra função psi, e aí essa função psi satisfaz também a equação de Laplace aqui dentro. Esse problema aqui é complicado de resolver. Eu faço essa transformação, venho para o plano w, aqui é fácil de resolver, resolvo aqui e aplico a transformação inversa, né, para voltar, e aí eu tenho a solução desse problema. Tá? Isso a gente vai ver mais à frente quando eu tiver definido para vocês o que é mapeamento conforme. Então, essa é uma técnica para resolver equações diferenciais espaciais, que é a técnica do mapeamento conforme. Então, o que a gente vai fazer agora é resolver, para terminar a aula, é resolver esse problema simples aqui. Deixa eu fazer o seguinte. É resolver esse problema simples aqui de Dirichlet. Achar a solução da equação de Laplace nessa região D. D é essa região aqui onde o x varia de menos 1 a 1 e o y varia de menos infinito a infinito. É uma faixa, né? Então, se você fizer assim, ó, x é menos 1 aqui, x é 1 aqui, tá aqui o eixo x, aqui o eixo y, e o y pode variar de menos infinito a mais infinito. Então, tem essa faixa vertical aqui. Tá? Então, eu quero determinar a solução, aqui, φ, né, a solução da equação de Laplace, dentro dessa região aqui. Está sujeito às condições que na fronteira, a fronteira da figura são essas duas retas aqui, certo? Aqui a função vale K1 e aqui a função vale K2, perdão, K0. K0 e K1 são constantes. Tá? Então, isso aqui poderia ser o seguinte, eu tenho uma chapa metálica infinita aqui, né, ou muito grande, onde nessa parte aqui ela tem um certo potencial K0 e nessa outra parte aqui ela tem um certo potencial K1 e eu quero calcular o potencial elétrico dentro dessa faixa aqui, tá certo? Dessa chapa ou nesse fio infinito, esse fio achatado infinito. Tá, então como é que eu faço isso? Eu tenho que resolver a equação de Laplace, né? Então vamos ver como é que a gente faz? Então a ideia é o seguinte, bom, tá aqui o desenho que eu estava comentando. Então eu quero achar a solução desse cara aqui dentro, né? Essa parte azul. Tá? Sujeito a essa condição que nessa extremidade da função vale K0, nessa extremidade da função vale K1. Tudo bem? Então olha só, pessoal, por simetria, do jeito que esse problema está descrito aqui, perceba que essa função φ, que em tese depende de x e y, na verdade ela é uma função que depende só de x, ela não deve depender de y não. Por quê, professor? Porque olha só, esse cara é infinito, né, aqui no y. Então, professor, deve depender do y. Por exemplo, aqui, se eu for calcular o potencial aqui vai ser φ de zero, estou na origem, né? Por exemplo, vou pegar esse ponto aqui como um exemplo. E nessa certa altura aqui. Então, o potencial, bom, como x é zero, não tem problema, mas o y aqui é um y qualquer, que dá esse ponto. É um y fixo, perdão, que dá esse ponto. Então, se eu for calcular o potencial aqui, eu vou ter um certo valor, certo? Tem um certo valor. Por quê? Porque eu estou a essa altura aqui da origem. Pessoal, mas a origem é arbitrária. Como essa faixa aqui é infinita, eu posso colocar agora a origem aqui. E aí, o potencial aqui é o mesmo potencial que aqui. Ah, não, mas vai ser diferente aqui. Eu coloco a origem aqui. Então, perceba, por simetria, a minha função φ, ela não deve depender de y. Porque esse cara é infinito. Onde eu quiser cortar aqui vai ser o meio, né? Como essa faixa é infinita, onde eu cortar aqui é meio. Tá bom? Então, por causa disso, a minha função potencial não deve depender da variável y. Então, mas aqui fica simples, porque eu quero resolver isso aqui, ó. Laplaciano de φ igual a zero, né? Então, mas aqui eu tenho duas derivadas em relação a x e duas derivadas em relação a y. Como as derivadas em relação a y não existem, porque a função deve ser uma função só de x, então eu tenho que resolver só isso aqui, ó. d2φ dx2 igual a zero. Ora, mas eu estou procurando uma função de uma variável cuja derivada segundo dela é zero. Qual é a função mais geral que eu posso criar, que eu posso pensar, cuja derivada dela segundo é zero? É uma função linear, né? Então a resposta aqui deve ser algo assim, ax mais b. Se você não está contente com essa explicação, integra isso aqui duas vezes, né?
Bom, você tem isso aqui igual a zero. Integra uma vez, que dá uma constante. Integra outra vez, dá uma constante x mais uma outra constante. Tá certo? Então, a solução mais geral que eu posso ter para esse cara é algo dessa forma. Mas aí o que eu preciso agora é determinar quem são essas constantes A e B. Bom, mas eu acho A e B com essas condições que foram dadas aqui. Tá certo? Eu sei que em x igual a menos 1, em x igual a menos 1, φ de menos 1, se eu fizer x igual a menos 1 aqui, vai dar menos A mais B, né? Isso tem que ser igual a K0. Tá bom? E para x igual a 1, tem que ser igual a K1. Então, φ de 1, que vai ficar A mais B, tem que ser igual a K1. Mas se eu somar as duas aqui, o A vai embora, vai ficar 2B igual a K0 mais K1. Ou B igual a K0 mais K1 sobre 2. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Então, achei o B. Para achar o A, é só fazer essa menos essa, né? Então, vai ficar 2 vezes A é igual a K1 menos K0. K1 menos K0, só dividir por 2. E aí eu tenho resolvido o problema. Tá certo? Então, a função potencial procurada, logo, a função potencial procurada ficou escrita assim. φ, que depende só de x, igual a, que é K1 menos K0 sobre 2x, mais B, que é K0 mais K1 sobre 2. Tá. Então, se eu pensar que isso aqui é o potencial elétrico lá dentro, isso aqui vai me dar o potencial em qualquer ponto nessa região. Que depende só de x, como a gente acabou de ver. Tá? Ô professor, mas eu posso determinar, posso encontrar a partir desse cara a conjugada harmônica dela? Posso. E a conjugada harmônica vai me dar o quê? Vamos ver? Então, como é que eu acho a conjugada harmônica desse cara? Bom, a conjugada harmônica, ela tem que fazer as equações de Cauchy-Riemann, não? Então, eu sei que a derivada da φ em relação a x tem que ser igual à derivada da psi em relação a y, e eu sei que a derivada da φ em relação a y tem que ser igual a menos a derivada da φ, perdão, da psi em relação a x. Tá? Ok, mas eu sei o seguinte, que φ não depende de y, então isso aqui é sempre zero. Né? E essa derivada aqui, se eu derivar essa φ em relação a x, vai dar só esse carinha, né? Então a gente fica com essas equações aqui, ó. dψ dx é zero, para a conjugada harmônica, e dψ dy igual a dφ dx, mais dφ dx é, se eu derivar esse cara em relação a x, eu vou ter só essa coisa aqui, tá? K1 menos K0 sobre 2. K1 menos K0 sobre 2. Então, se eu integrar essa equação em relação a x, eu vou ganhar psi, que em tese pode depender de x e y, é igual a uma constante. Se eu estou integrando em relação a x, eu tenho que adicionar uma constante, que é uma função de y, certo? E aí, agora, se eu derivar esse cara em relação a y, dψ dy, que é igual a derivar esse cara em relação a y, g' de y, o resultado dele tem que ser isso aqui, que é K1 menos K0 sobre 2. Tá? Então, a derivada é igual a esse cara, eu integro de um lado, integro do outro, e aí encontro quem é a função g de y. Então, g de y integrando, vai ficar, bom, se eu integrar essa constante, vai ficar isso vezes y, né? Vai ficar K1 menos K0 sobre 2y, mais uma constante arbitrária que eu posso fazer igual a zero sem problema nenhum. Então, a função conjugada harmônica nesse caso, depende só de y, tá? Logo, a conjugada harmônica, psi associada a esse cara, só depende de y e se escreve assim, ó, K1 menos K0 sobre 2 vezes y. E a partir desse cara eu posso definir o potencial complexo, para terminar aqui, que é quem? Psi de x, perdão, φ de x, mais i, psi de y, né? E aí como é que vai ficar esse cara? Bom, a φ de x a gente já encontrou aqui, ó, daqui para cima, K1 menos K0 sobre 2x, vamos colocar aqui, K1 menos K0 sobre 2x, K1 menos K0 sobre 2x, mais K1 mais K0, se não me engano, sobre 2, que é o B. Mais I que multiplica a psi, que a gente encontrou agora aqui, que é K1 menos K0 sobre 2 vezes Y. Se eu colocar esse K1 e K0 em evidência, K1 menos K0, ele vai ficar assim, ó, K1 menos K0 sobre 2, x mais Y. Quer dizer, né? Tá. Nosso potencial complexo se escreve assim. Mais essa constante. K1 mais K0 sobre 2. Então, como eu falei, isso aqui me dá todo o conhecimento do meu problema. Por quê? Porque as curvas de nível desse cara, da parte real, né? Parte real está aqui, ó. As curvas de nível desse cara vão me dizer onde o potencial é constante. E as curvas de nível desse cara vão me dizer a direção do meu campo vetorial. O campo vetorial, nesse caso, é o campo elétrico, né? Porque eu estou falando de potencial elétrico, então o campo associado a esse cara é o potencial elétrico, né? Para você ver que isso é isso mesmo, olha cá. Não sei se eu tenho um desenho aqui embaixo, descer mais um pouquinho. Tenho, tá aqui, olha só. Então, essas curvas aqui, ó, que são segmentos de reta, eu tenho retas em azul
e retas em preto aqui, né? Elas são as curvas de nível da φ e da ψ. Como assim, professor? Olha só. A gente achou aqui que φ, que depende só de x, que é a parte real, né, do nosso potencial, é K0, K1 menos K0, x mais K1 mais K0. Não é isso? Se eu igualar esse cara a uma constante, para eu achar as curvas de nível, esse cara passa para lá, vai ficar essa constante menos esse número, vai dar outra constante, essa constante está multiplicando, passa dividindo, vai dar outra constante. Então, no final das contas, se você renumerar essas constantes, isso vai dar x igual a uma constante A. Mas x igual a são retas verticais, né? Certo? Então, por exemplo, se eu imaginar isso aqui como um fio infinito ou uma placa bem fina infinita, onde aqui está mantido uma potencial K0 e aqui um potencial K1. Então, essas linhas aqui são linhas onde o potencial elétrico é constante. Então, ao longo dessas linhas em azul, o potencial não muda. Tá? E o que seriam essas linhas em preto aqui? São as curvas de nível da função ψ. A gente viu que ψ que depende de y, se escrevia assim, K1 menos K0 sobre 2 vezes y. Né? Se eu igualar isso aqui a uma constante C2, passar esse cara dividindo, no final das contas eu vou ter algo assim, ó, y igual a b. Mas y igual a b são retas, né? Retas verticais assim, né? Perdão, horizontais. Então, ao longo dessas retas, é ao longo dessas retas que se encontra a direção do meu campo vetorial. Tá? De novo, se esse potencial aqui for menor que esse, o campo elétrico está, se você colocar uma carguinha aqui, positiva, ele vai mandar essa carga se deslocar lá para outra direção. Tá certo? Então, ao longo, o campo elétrico, as linhas de campo elétrico estariam nessa direção. Tá bom? Então, as linhas do campo elétrico são ditadas pela minha função ψ. Tranquilo? É isso. Então a gente pode fazer de forma geral, pessoal, essas aplicações para aquelas várias áreas diferentes que eu mostrei, mecânica dos fluidos, né? No caso do fluido lá, para a parte campo de temperaturas, né? de um objeto. Só que a gente só vai fazer isso para regiões mais complicadas. Aqui foi simples, né? Aqui foi até simples resolver a equação de Laplace. Em geral a gente usa o método da separação de variáveis, técnicas de Fourier, ou transformador de Laplace, transformador de Fourier, para resolver problemas dessa natureza. Mas por que a gente resolveu isso aqui fácil? Porque esse problema é simples, devido à simetria do problema. O que a gente vai ver mais à frente, como eu falei, depois que a gente vir transformação de conforme, vocês vão ver que eu posso pegar uma região bem complicada, e aí mapear essa região complicada, esse problema difícil de calcular aqui, nesse problema mais simples. E aí resolvo o problema mais simples e volto para o problema complicado, já com a solução. Tá certo? A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente tiver essa noção de transformação conforme ou mapeamento conforme. Tranquilo? Beleza, eu vou encerrando por aqui.